Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais de 7º e 8º ano. Preparados para mais uma aula? Já têm junto de vós o material de escrita, caderno diário, etc? Sim? Já sabem que é importante para passar o sumário e tirar alguns apontamentos. Vamos hoje abordar a gestão de resíduos, que falámos na aula passada, e ainda alterações no ambiente geológico e na saúde. Ora bem, vou projetar agora o sumário, que era importante que vocês passassem para que depois fizessem um acompanhamento durante a semana e fossem realmente procurar nos vossos manuais estas temáticas e fazer os resumos, os apontamentos, resolver os exercícios, etc. Está bem? Para consolidar as aprendizagens? Combinado? Conto convosco? Então vamos lá passar o sumário. Vamos falar de resíduos e o seu impacto em ambientes geológicos e vamos falar da importância do tratamento e da gestão dos resíduos na prevenção da poluição. Estas são as duas grandes temáticas que vamos falar hoje. Já passaram o sumário? Sim? Então, vamos recordar o desafio da última aula. Resolveram o desafio? Uns sim, outros não. Ai, ai, então porquê? Não tiveram tempo? Estão em isolamento. Têm muitas tarefas das outras disciplinas. Primeiro fazem o de ciências, pode ser? Combinamos? Não digam nada a ninguém, mas primeiro façam o de ciências. Então vamos lá recordar o desafio. Grande parte do petróleo e dos seus derivados é transportado por via marítima. Diariamente, em média, no mar da Zona Económica Exclusiva de Portugal, passam 30 navios petroleiros. Refere possíveis riscos para a costa portuguesa da passagem destes navios petroleiros. Então, conseguiram resolver o desafio? Pediram ajuda a algum familiar? Sim? Uns sim, outros não. Olhem, para vos ajudar na resolução deste desafio, eu vou projetar uma notícia da Euronews que nos vai ajudar a realmente a solucionar este desafio. Pode ser? Então, estejam atentos. O Prestige era um dos muitos petroleiros alegadamente lixo que sulcam o oceano até que uma tempestade interrompa a travessia. Os tanques de lastro sofriam aparentemente corrosão e havia vários danos estruturais no casco. A 13 de novembro de 2002, o monocasco libriano com bandeira das Bahamas sofreu danos irreversíveis numa tempestade na costa da Galiza. Um tanque abriu-se e verteu 5.000 toneladas de combustível pesado. Durante 6 dias, por decisão do governo de Aznar, o Prestige foi rebocado para longe da costa espanhola. Mas no dia 19, às 8 da manhã, o navio partiu-se em dois e verteu 22.000 toneladas de fuel numa profundidade de 4.000 metros no Oceano Atlântico. O resto da carga, umas 50.000 toneladas de combustível, contaminou milhares de quilómetros de costa do litoral espanhol, português e francês. A Galiza sofreu pior. Uma espessa maré negra cobriu uma boa parte do litoral ocidental. Foi uma catástrofe ambiental de enormes proporções para a região. A pesca artesanal e a aquacultura pagaram a fatura, mas também a natureza. 25 reservas protegidas ficaram afetadas e morreram 115.000 aves. A tragédia emocionou o mundo e provocou uma mobilização sem precedentes. Mais de 300.000 voluntários, vindos de toda a Europa, participaram nas operações de limpeza das praias e das rochas empestadas da Maré Negra na Galiza. A gestão política da catástrofe do governo de José María Aznar, que ignorou primeiro e minimizou depois a Maré Negra, desencadeou protestos sem precedentes na Galiza e em toda a Espanha, como em Madrid ou Santiago de Compostela, onde 200.000 pessoas repetiram o lema "Nunca mais". 10 anos depois destas imagens, o Prestige jaz a 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Em 2006 detectaram-se novas fugas de combustível e em 2007 vedaram-se as fissuras. No entanto, resta saber quanto combustível ficou no casco. Este vídeo mostra aqui, então, uma possível solução para este desafio. Portanto, se estes petroleiros porventura tiverem um acidente, podem derramar esse petróleo, formar as marés negras e assim poluir o mar, poluir as zonas costeiras e morrerem milhares de espécies, nomeadamente aves marinhas. Mas, posto isto, será que quais é que são os principais problemas que afetam as zonas costeiras portuguesas? Sim, porque o Prestige, se vocês estiveram com atenção, também afetou não só a zona costeira da Galiza, mas também a portuguesa, sobretudo a norte de Portugal. Mas
Para além deste problema que aconteceu e que, graças a Deus, não é um problema que seja muito recorrente, existem outros problemas que afetam as zonas costeiras de Portugal? Pensem lá um pouco. Ora bem, o próximo diapositivo vai-nos falar precisamente disto. E continuamos aqui com um ligeiro mau contacto do meu pontador. Aqui está. Um dos problemas que afeta a zona costeira é a erosão costeira. Vocês já deram esta terminologia. A erosão é o desgaste da zona da costa provocada pelo vento ou provocada pela água. Ora bem, então, que problemas podem afetar a zona costeira? A erosão costeira provocada, nomeadamente, pela subida do nível médio da água do mar, a redução do abastecimento de sedimentos ao litoral, a redução destes sedimentos que vinham através dos rios, a destruição de estruturas naturais, como por exemplo as dunas, bem como obras de engenharia costeira, que por vezes são necessárias, como por exemplo quebra-mares dos portos, mas também a intensa ocupação litoral. Ora, esta erosão costeira vai levar ao recuo da costa e, ao levar ao recuo da costa, tem problemas não só ambientais, mas também problemas para as populações que ali vivem, como mostra aquela imagem que tem que estar ali a construir algumas barreiras para que aquelas habitações não se desmoronem. Ora bem, então, olhando aqui para este gráfico mostra-nos aqui a vermelho as linhas de costa em situação de erosão desde 1958 a 2010. Quase toda a costa de Portugal continental tem linhas a vermelho, o que significa que estão em situação de erosão. Então, como minimizar esta situação? Ora, pois bem, se calhar começaríamos por reordenar a zona litoral, proteger as dunas, porque impedem a passagem dos sedimentos. Atenção que também podemos recorrer a intervenções de emergência. O que é isto de intervenções de emergência? A construção de esporões ou de paredões. Mas eles não são solução, são mesmo intervenções de emergência. Ou então a participação ativa dos cidadãos em processos de planeamento e em tomadas de decisão. Isto é muito importante para proteger e conservar a nossa zona litoral, a nossa costa litoral. No entanto, este não é o único problema que afeta a zona costeira portuguesa. Outro dos problemas é o lixo. A quantidade de lixo que se encontra nas praias. Segundo uma organização não governamental, e que data de 8 de junho de 2018, 72% do lixo nas praias portuguesas é plástico. De onde é que vem este lixo? 2/3 deste lixo vem de forma terrestre. São pessoas que deixam lixo na praia, que recorrem a alguns lixos que formam algumas lixeiras junto à zona costeira e este lixo depois acaba para ir para o mar e transforma-se em lixo que não está só na praia, que não vai só poluir a praia, mas esta segunda imagem mostra muito bem que acaba também por poluir os mares e vai afetar as zonas marinhas. Mais do que o plástico, o microplástico. O microplástico que encontramos, como se mostra nesta imagem, quer no areal, quer também em ambiente marinho. O que é isto, o microplástico? O microplástico são fragmentos de plástico com meio centímetro, e que vão ameaçar quer as espécies marinhas, quer a saúde humana. Não acreditam? Vamos ver que isto é verdade. Ora bem, mas de onde é que vêm estes microplásticos? Tal como os plásticos, a maior parte vem precisamente da zona terrestre. 2/3 vêm da zona terrestre. Outros, acidentalmente, podem cair de navios, podem cair ao mar, assim, como, por exemplo, sei lá, aqui não temos ali alguns revestimentos marinhos, 3,7% corresponde a revestimentos marinhos, ou 7% dos microplásticos nos oceanos corresponde a sinalização marítima. Ora bem, mas existe uma outra quantidade de microplásticos provenientes de têxteis, de pneus, de produtos de higiene pessoal, que, como vocês veem, vão parar ali porque são provenientes da zona terrestre. Ora bem, qual é que é o problema disto? É que quer os plásticos, quer os microplásticos demoram muito tempo a degradar-se. Isto tem consequências em termos ambientais e de saúde, como acabámos de ver. Ora, só a título de exemplo, um fio de pesca, por exemplo, que seja perdido por um barco de pesca ou então até por um pescador que pesca à beira-mar, pode demorar a degradar-se cerca de 800 anos.
Um saco de plástico eu até levei com umas sandes para a praia e que de repente o vento levou e não me apeteceu ir atrás buscar porque estava estendido na minha toalhinha, pode demorar a degradar-se entre 20 a 1000 anos. E o problema é que estes plásticos não ficam apenas no areal, vão também para o mar e contaminam as espécies marinhas, contribuindo, no fundo, depois, posteriormente, para afetar a saúde humana. Como? Olha, já vamos ver. Antes, o que é que podemos fazer? Bem, podemos reduzir o consumo de plásticos. Esta é a primeira coisa. E a segunda é, por exemplo, grupos de voluntários que vão recolher lixo com alguma frequência, resíduos, plásticos e não só, para o areal ou para a zona das dunas. Estas são as principais medidas de minimização. Consumo de menos plástico e, então, a recolha em grupos organizados, grupos voluntários que vão recolher lixo à praia. Vocês ainda não estão muito convencidos de que nós, seres humanos, acabamos por ser prejudicados por esta poluição, quer dos plásticos, quer dos microplásticos, pois não? Então vamos ver. Vamos ver aqui um pequeno vídeo, mas eu vou acompanhar com a leitura porque ele não tem som. Vamos lá estar atentos. Ora, os movimentos das correntes e marés transportam os plásticos para o alto mar. Sob a ação da luz solar e da água, os plásticos degradam-se em partículas cada vez mais pequenas, em microplásticos. Os poucos desses flutuam à superfície da água e os cheios de sujidade afundam-se. Acumulam-se nos sedimentos e muitos animais marinhos não conseguem distinguir os objetos plásticos dos alimentos, dadas as suas pequenas dimensões, e vão ingeri-los. Então, ingerem, permanecem no sistema digestivo e o animal marinho, ao ser comido, acaba por ingerir também esse plástico. O plástico passa para o predador e, se este for pescado, passa para a cadeia alimentar, passa para o ser humano. Ora, o plástico afeta desde o zooplâncton até às baleias e às aves marinhas. Entendido? Portanto, esta é a forma realmente que os plásticos e os microplásticos não afetam só as espécies marinhas, mas também afetam a saúde humana. Pois bem, vamos ver se vocês realmente estiveram com atenção. Vamos aqui resolver 3 breves exercícios. Coloco aqui esta imagem deste grupo de voluntários que participou em 2018 numa recolha de resíduos nas praias e dunas da costa alentejana. Então vamos ver se estiveram atentos. E vamos selecionar a opção correta. O lixo que se encontra nas praias é, na sua maioria, vidro, plástico, papel ou restos alimentares. Tiveram atentos? É isso mesmo. É plástico. É o plástico. Vamos lá ver. Isto parece que não está a querer outra vez entrar. Aqui está. Selecionado o plástico. Muito bem, estiveram atentos. Próxima pergunta, vamos classificar como verdadeira ou falsa. A proteção das dunas reduz o risco de erosão costeira. Então, o que acham? É isso mesmo, é uma afirmação verdadeira. Último exercício. Esta figura já a viram há pouco. São microplásticos na areia da praia. Os microplásticos não existem nos oceanos, são fragmentos de 5 centímetros, são facilmente degradados na natureza ou entram nas cadeias alimentares. Qual é a opção correta? É isso mesmo, entram nas cadeias alimentares. Eles existem nos oceanos, têm cerca de 0,5 centímetros, isto é, meio centímetro, e não são facilmente degradados na natureza. Portanto, a opção correta é a última, entram nas cadeias alimentares. Alguma dúvida até agora? Não? Tudo esclarecido? Então vamos à segunda questão problema da aula. Como é que nós podemos minimizar os problemas ambientais causados pelos resíduos? Não só pelos plásticos, mas por todos os outros resíduos que nós produzimos. Sabem? Não sabem? Vamos lá tentar. Ora bem, primeiro, o que é que são resíduos? Esta palavra é um bocado estranha. Mas se eu vos mostrar estas imagens. Já conseguem? Pois é. Resíduos é sinónimo de lixo. E o que é lixo? São todos os materiais que deixam de ter utilidade para o homem. O problema é aquilo que nós vemos nestas imagens, é que quando os resíduos não são tratados, vão perturbar os ecossistemas que os recebem. Então, o que podemos nós fazer? Isso veremos mais tarde. Agora vou classificar os resíduos. Eu posso classificar os resíduos quanto à sua origem.
eu designo por resíduos urbanos todos aqueles que vêm, por exemplo, dos restaurantes, da nossa casa, da papelaria, dos cafés. Depois posso classificá-los quanto a resíduos agrícolas, se resultam da atividade agropecuária. Posso ainda classificá-los em resíduos industriais, se são provenientes da indústria. Ou posso classificá-los em resíduos hospitalares, se provêm de hospitais, de laboratórios de análises clínicas, farmácias, etc. Ora bem, eu ainda posso classificar os resíduos também quanto ao seu estado físico, dizendo se estão no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Temos resíduos nos diferentes tipos de estado. Ora, ainda podemos classificar os resíduos quanto à sua perigosidade. Os resíduos não perigosos e os perigosos. Os perigosos são aqueles que são tóxicos, que são inflamáveis, que até podem ser mesmo explosivos. Esta é a classificação que vulgarmente utilizamos nos resíduos. Alguma dúvida? Não? Ora bem, então e agora? Como é que nós vamos tratar estes resíduos? Como fazer o tratamento e uma gestão sustentável dos resíduos? Eu vou-vos apresentar aqui uma cadeia, uma hierarquia, desde o mais favorável até ao menos favorável. Estão preparados? Então vamos lá. Olhem, a primeira coisa que nós devíamos fazer era reduzir a quantidade de resíduos, ok? Consumir menos recursos. Se consumirmos menos recursos, vamos produzir menos resíduos. Se não conseguirmos, vamos tentar reutilizar. Por exemplo, o que é que podemos fazer? Eu acabo uma compota, porque gosto imenso de pão com compota, e quando acabo a compota, em vez de aquele frasco de compota ir, por exemplo, para a reciclagem ou ir para o lixo indiferenciado, que não deve ir, deve ser reciclado, eu posso dar uma reutilização. Posso guardar lá os botões ou os alfinetes. Estou-lhe a dar uma nova função. Depois, se aquele resíduo não der para reutilizar, eu devo proceder à reciclagem. Reciclar implica separar seletivamente os resíduos. Ora, muito bem. Quando eu não consigo reciclar, devo proceder à compostagem. Vou falar da compostagem na próxima aula. No entanto, ficam a saber que a compostagem é a valorização de resíduos orgânicos. Mas os resíduos também ainda podem ser valorizados energeticamente. Sim, o lixo pode servir para produzir energia. A isso chama-se incineração. E, quando não tenho outra forma, o lixo vai ter mesmo que ir para os aterros sanitários. Portanto, temos aqui uma hierarquia do mais favorável ao menos favorável. As situações mais favoráveis para tratar os resíduos são estas três primeiras, que vulgarmente designamos por política dos 3 R's. Redução, reutilização e reciclagem. Pois bem, vamos ver se não há dúvidas. Quando eu falo em reduzir, falo em que, em vez de todos os dias eu comprar uma garrafa de água de plástico, posso sim ter uma embalagem como esta e, por exemplo, enchê-la todos os dias com água, evitando assim um consumo excessivo de recursos e um exagero de resíduos, produzir imensos resíduos, como mostra ali a imagem. Quando vou às compras, também deveria utilizar sacos reutilizáveis e não apenas os sacos de plástico que os supermercados ou hipermercados nos fornecem. Assim é uma forma de eu reduzir a quantidade de resíduos. Ficou entendido como podemos reduzir a quantidade de resíduos produzidos no nosso dia-a-dia? Sim? Vamos lá tentar aí em casa. Quanto à reutilização, não se esqueçam, reutilização é dar uma nova função. Ora, pois bem, temos aqui alguns exemplos. Reparem neste exemplo aqui do meio, que eu falei frascos de compota, em que foram, por exemplo, reutilizados para guardar ou pacotes de açúcar ou algumas leguminosas. E na imagem da ponta temos ali umas latas de conserva de tomate que serviram para fazer uns pequenos vasos de ervas aromáticas. Portanto, estamos aqui a reutilizar um produto com outros fins. Entendido? Será que são capazes de fazer isto lá em casa? Eu tenho a certeza que sim. Ora bem, então e o que é isto de reciclar? Reciclar é separar seletivamente os resíduos. Para isso, é necessário haver ecopontos. Todos de certeza que já ouviram falar em ecopontos, todos de certeza que conhecem estes ecopontos e todos, com certeza, sabem o que colocar nos diferentes ecopontos. Ora, neste ecoponto, que designamos por vidrão, no ecoponto verde, é onde se colocam
onde se coloca o vidro. No ecoponto amarelo, designado por embalão, é onde nós vamos colocar embalagens de plástico e de metal. No ecoponto azul, designado por papelão, é onde vamos colocar o papel e o cartão, por exemplo, e o pilhão, onde vamos colocar as pilhas. Ora bem, mas será que vocês realmente sabem separar? Eu tenho as minhas dúvidas, então pensei assim, eu vou levar alguns objetos do dia-a-dia e vou tentar, com a vossa ajuda, digo eu, vocês em casa vão-me tentar ajudar, então, a dizer onde é que eu poderei colocar aqui nestes ecopontos, que são chamados ecopontos domésticos. Aqui está o verde para colocar o vidro, o azul para colocar o papel e o amarelo para colocar as embalagens de plástico e de metal. E aqui tenho um pilhão. Estes são alguns dos ecopontos domésticos. Se vocês não tiverem em casa, também podem reutilizar alguns objetos que tenham por aí, fazer vocês próprios os vossos ecopontos. O que interessa é fazer essa separação seletiva de resíduos. Ora, pois bem, uma embalagem de cereais. Cartão, não há dúvida. Vou colocá-la onde? No ecoponto azul. Ah, mas tem aqui o saquinho de plástico que tinha os cereais. Então o que é que eu devo fazer? O plástico vai para o ecoponto amarelo e o cartão, que deve ser espalmado. Eu não vou ter tempo para espalmar todas as embalagens, peço desculpa, porque aqui o tempo também conta, mas devemos sempre espalmar as nossas embalagens para ocupar menos espaço e vou colocar então o cartão, a embalagem dos cereais de cartão, a embalagem exterior, no ecoponto azul. Ora, tenho aqui, por exemplo, esta é fácil, uma caixa de ovos. Caixa de ovos, já não tem ovos, é de papel, cartão. Onde é que eu vou colocar? É isso mesmo, vou colocar no ecoponto azul. E agora, aqui uma embalagem de plástico. Onde vou eu colocar? E a tampa também é de plástico. Ora, então vou colocar, é isso mesmo, no ecoponto amarelo. E agora tenho aqui uma garrafa de vidro. Vou colocá-la onde? É de vidro, é no vidrão. Sim? Não? Pois não, tem a tampa e a tampa é de metal. A tampa e esta coisinha aqui que eu agora não vou conseguir tirar, mas vocês depois lá em casa com o tempo tiram, que também é de metal. Então, a garrafa de vidro vai para o ecoponto verde e a tampa, que é de metal, vai para o ecoponto amarelo. Só mais um. Toda a gente lá em casa lava a cabeça, toma banho e aqui temos um frasco de shampoo. Para onde vai? Todo ele de plástico para o ecoponto amarelo. Deixem-me cá ver. E aqui um refrigerante. Uma lata de refrigerante. Esta lata é de metal. Quando vocês tiverem dúvida, procurem sempre, porque há aqui algum sítio onde há sempre uma legenda e se nós tivermos dúvidas, em que ecoponto colocar? E aqui diz, colocar no ecoponto amarelo. Portanto, só não separa e só não separa bem quem realmente tiver uma preguicita aguda. Vamos lá separar todos muito bem estas embalagens. Portanto, metal, ecoponto amarelo. Ora, pois bem, tenho aqui outra coisa que todos nós devemos usar. Pasta dos dentes. Onde é que vamos pôr a pasta dos dentes? É difícil. Isto parece o quê? Plástico, talvez? Mais uma vez, se vocês não souberem onde colocar, também aqui atrás tenho a dizer que é para o ecoponto amarelo. Ok? Portanto, quase todas as embalagens, ou praticamente todas, têm sempre a indicar qual é que é o ecoponto para onde devem separar estes resíduos. Portanto, a pasta dos dentes, e toda ela em plástico e por dentro alguma parte em metal, vai para o ecoponto amarelo. Deixem ver se tem cá mais algum. Sim, pacote do leite. O pacote do leite é de cartão. Devemos começar por espalmar, ele está vazio. Eu não sei se tenho muito tempo aqui para espalmar o meu ecoponto, desculpem, a minha embalagem. Não, não tenho. Mas está aqui um problema. Isto é de cartão, mas tem uma película de metal. Então não pode ir para o papelão. Vai ter que ir para o ecoponto amarelo. E se houvesse dúvidas, ok, porque tem aqui uma película de metal, também aqui diz que deve ir para o ecoponto amarelo. E a sua tampinha também, porque ela é de plástico. E quantas vezes lá em casa surgem estes panfletos
a fazer assim uma publicidade ao que está em promoção. Ora, quando não interessa e não temos o que fazer, vai para reciclar e vai para o ecoponto azul. Eu tenho aqui mais um frasco que eu já não consegui reutilizar. Já tenho frascos destes com botões, já tenho frascos destes a servir de porta-lápis, já não sei o que fazer. Então este tem mesmo que ir para reciclar. O vidro vai para o vidrão e a tampa, que é de metal, vai para o ecoponto amarelo. Olhem, parece que encontro aqui uma pilha. Esta é fácil, esta vai para o pilhão. Alguma dúvida? Penso que não. A partir de agora tenho a certeza que todos vocês sabem fazer a separação de resíduos. Reciclar é super fácil. Não me venham com a desculpa de que não existe o ecoponto na minha rua. Pois, não pode existir o ecoponto na vossa rua, não pode existir um ecoponto em todas as ruas. Há na rua acima, há na rua abaixo, há no centro da aldeia. E estes ecopontos domésticos são fáceis de transportar. Vão 1 ou 2 vezes por semana e façam a reciclagem. Acredito que a partir de hoje todos vocês vão contribuir para a separação seletiva de resíduos. E isto porque é muito importante, porque todos estes materiais que são reciclados vão acabar por ser utilizados para matérias-primas, o que evita a exploração de recursos naturais. Vamos ver um spot publicitário que eu passo há imensos anos e que vos elucida com certeza. Isto é apenas uma fase. Eu ainda tenho muito potencial. Para mim, a reciclagem é, sei lá, no fundo, o potencial de cada um poder Eu quero ser um regador! Eu quero ser um piazada. Eu ainda vou ser uma peça de um carro de corridas! Ou então uma lata de sardinhas. Gostava de ser uma garrafa de champanhe, ir a festas, conhecer uma flute. Quem me dera ser reciclada. Vá lá. Ainda podes ser uma camisola polar. Eu já fui uma revista de moda. Passei anos numa sala de espera. É cá já fui todo tipo de caixas. Dou segurança. É o que eu sei fazer melhor. E lembras-te quando éramos umas minis? Aquilo é que era sempre a partir! Eu, cada vez que vou para reciclar, é uma excitação. Podíamos ser uma bicicleta. Bora pro ecoponto juntos. Ei, não se esqueçam de nós! Obrigado por reciclar as suas embalagens usadas no Ecoponto e dar-lhes uma vida nova. Reciclar é dar e receber. Ora bem, eu penso que vocês agora, com certeza, com todo este estímulo, todo este incentivo nesta aula, vão a partir de hoje fazer reciclagem, vão separar seletivamente os resíduos. Vamos passar a um último exercício, um exercício para recordar a classificação dos resíduos e associar a eles alguns exemplos. Ora bem, resíduos sólidos urbanos. Quais poderão ser os exemplos dos resíduos sólidos urbanos? Ora, aqui temos outra vez um problema. Aqui está, restos de alimentos, embalagens, papéis, vidros e plásticos, bem como metais, são considerados exemplos de resíduos sólidos urbanos. Resíduos industriais podem ser, por exemplo, óleos, tintas, pneus, baterias e detritos diversos. Resíduos hospitalares podem ser, por exemplo, radiografias, medicamentos, seringas, etc. Resíduos agrícolas, embalagens de adubos, ração, pesticidas e alguns detritos orgânicos. Percebida este exercício, percebida esta classificação? Pois bem, nós ainda tínhamos aqui um quiz para fazer sobre recolha de resíduos, mas eu penso que foi muito mais interessante fazermos aqui em sala de aula, nesta sala de aula improvisada, a separação do que resolver o quiz. Por isso, vamos passar à síntese desta aula. Ora bem, hoje falámos dos problemas associados à erosão costeira. Falámos ainda dos resíduos que afetam a zona costeira. Plásticos e microplásticos. Não se esqueçam da diferença de ambos. Falámos ainda das consequências dos resíduos para a saúde humana, nomeadamente os microplásticos. Da hierarquia de tratamento de gestão sustentável de resíduos e da política dos 3 R's. O desafio que deixo para a próxima aula é um desafio muito interessante que tenho lançado ultimamente aos meus alunos. Dá vida aos teus resíduos. Construam um objeto funcional ou um objeto de arte a partir de resíduos que têm em casa. Não me digam, não têm resíduos? Então, durante estes próximos dias, vocês vão recolher alguns dos resíduos que possam produzir e vão tentar construir um objeto funcional ou uma obra de arte a partir dos resíduos que têm em casa. Meus amigos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado desta aula. Cabe-me despedir e até uma próxima. Fiquem bem e fiquem em casa.